Dogman é um dos filmes mais bem-humorados da DreamWorks. E não é brincadeira, o humor é do mesmo nível que os filmes do Shrek. Isso se não for melhor. Será que você tá preparado para ver os momentos mais engraçados de Dogman? Cuidado para não tossir de tanto rir, viu? A cena em que o Pete tenta vender o seu próprio filho é bem triste. Ainda assim, o diálogo entre Liu e a moça dentuça que queria comprá-lo tira as risadas de qualquer um. A garota o trata como um gatinho de verdade e diz que vai chamá-lo de Bola de Neve, o que só faria sentido se os seus pelos fossem brancos ao invés de laranja. O Liu, por sua vez, age que nem um cavalo e diz que vai chamá-la de Cabeça de Cocô. Não sei o que foi mais engraçado, ele dizer algo tão absurdo do nada ou o susto que ela tomou quando escutou o que o gatinho falou. Mas vamos concordar que o apelido que ele deu pra moça pelo menos faz mais sentido, já que o cabelo dela é marrom que nem cocô. Esse é só o primeiro dos 16 momentos mais engraçados que você precisa ver em Dogman. Já vai preparando seu lanche e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! A gente sabe que o Lil Peep sempre acaba fazendo confusão, mesmo que não seja de propósito, mas a primeira relacionada ao gatinho aconteceu antes mesmo dele nascer, e foi culpa do seu pai. O Pete só queria criar um clone para utilizá-lo como capanga, e ele teve a excelente ideia de usar uma máquina de clonagem comprada pela internet, sem terminar de ler as instruções. Por isso foi só depois de ter criado o Liu que ele leu a instrução dizendo que a máquina só deveria ser aberta depois de 18 anos, para que o clone se tornasse maior de idade. E foi por causa desse erro bobo e bem engraçado do Pete que o seu filho nasceu. Mas vamos ser sinceros, essa máquina de clonagem é meio inútil, não é? Quem é que vai ficar esperando por 18 anos só pra criar um clone? Todo mundo sabe que o Dogman é a fusão do oficial Knight e do cachorro Greg. Antes de se fundir com seu cão, o Knight já era um ótimo policial, mas tinha o problema de ser bem burrinho. Pois é, o cérebro da equipe é o Greg. A gente percebe isso em um diálogo bem engraçado que ocorre quando ele e o cão encontram a bomba que o Pete deixou no topo de um prédio. O Knight grita para que o chefe evacue a área, mas é aí que ele revela que o prédio é um depósito abandonado, então definitivamente não tem mais ninguém ali. Só que o Knight, por algum motivo inexplicável, é incapaz de entender e continua implorando para que ele evacue o local. É bizarro pensar que ele ficou mais inteligente depois de ter virado o Dogman. Mas esse nem foi o momento mais burro do Knight. Isso acontece quando ele tentou desarmar a bomba e teve a excelente ideia de perguntar pro Greg se seria melhor cortar o fio verde ou o vermelho, contando com a esperteza do cão. Só que o Knight esqueceu um pequeno detalhe: cães são daltônicos e não enxergam cores da mesma forma que a gente. Então o Greg apontou pro fio verde por pensar que se tratava do vermelho, e o resto a gente já sabe. Ao menos a incompetência do Knight serviu para dar origem ao Dogman e tirar algumas risadas da gente. Se o Knight fosse o único policial burrinho, estaria tudo bem. O problema é que todo mundo de OK City também não parece ser inteligente. Só assim para ninguém perceber onde fica o seu esconderijo. É impossível não rir na cena que revela onde o felino se esconde, porque o prédio tem um letreiro gigante escrito Laboratório Secreto do Pete, e outros 3 que também têm mensagens nada discretas. Olhe, é aqui, mas... Mesmo assim, nem a polícia e nem jornalistas talentosos como a Sarah Hattoff conseguem descobrir. Ou será que todas as pessoas da cidade sabem, mas estão fazendo voto de silêncio porque uma das placas diz... Dogman é mestre em misturar humor com críticas sociais que só os mais velhos entendem. E não podemos nos esquecer da cena onde a prefeita dá um esporro no chefe, onde isso é colocado à prova. Porque quando o chefe diz que o Pete sempre consegue fugir da prisão dos gatos porque o lugar não tá fazendo seu trabalho, a prefeita se sente ofendida e pergunta se ele tá querendo dizer que o irmão dela não é um bom diretor. Ela simplesmente deixou escapar que contratou o próprio irmão para trabalhar como diretor da prisão de gatos, tanto que ele fica confuso quando escuta isso. Afinal, uma prefeita contratar um parente para um cargo público é considerado nepotismo, um crime grave na maioria dos países. Esse tipo de piada ácida já é uma marca registrada da DreamWorks. E se você também adora o humor único desse estúdio, comenta aqui embaixo o hashtag humor. As piadas pesadas não terminam por aqui. Logo depois de ser criado através da máquina de clonagem, o Liu deixou bem claro que quer trabalhar junto com o seu papai.
É aí que o Pete explica que ele é um vilão muito maligno e que por conta disso é uma pessoa miserável e sem amigos. Só que ao invés de achar isso nada legal, o Leo simplesmente gosta da ideia e diz que também quer ser um miserável. Eu acho que se todos nós fôssemos um pouco mais parecidos com o Leo Pete, nunca ficaríamos tristes. Mas o entusiasmo do Leo só ajuda ele mesmo, porque o seu pai passou por poucas e boas por sua culpa, principalmente quando os dois saem numa missão criminosa, já que o gatinho fica atrapalhando o Pete na tentativa de tentar ajudá-lo. O que faz qualquer um cair na risada nessa cena é quando o Pete pergunta o que ele tá fazendo e Leo responde: "Estou sendo miserável." Eu acho que um certo alguém ainda não entendeu o significado. O Dogman pode até ser o melhor policial de todos, mas os seus instintos caninos atrapalham mais do que ajudam de vez em quando. A gente percebe isso quando ele precisa vigiar as câmeras do Super Centro de Ciência, porque ele acaba se distraindo quando o chefe mexe com um pato de borracha, justamente para testá-lo. A piada na cena tá em um detalhe que nem todo mundo percebeu. Quando o Dogman se vira, o Pete aparece nas câmeras. Ele tá invadindo o Super Centro de Ciências, sendo que se o chefe não ficasse tentando testá-lo, o Dogman certamente teria pego o Pete no flagra, e o vilão nunca teria conseguido roubar o corpo do peixinho Flip. Aliás, sabia que o chefe esconde algumas coisinhas da gente? É sério, ele tem uma base secreta gigantesca debaixo do seu escritório na delegacia. Mas se estamos falando disso aqui, já dá pra saber que tem algo de muito engraçado nesse esconderijo subterrâneo. A verdade é que o esconderijo todo serve pra guardar um único item. Se você pensa que é algum tipo de tesouro muito caro ou uma arma secreta extremamente poderosa, sinto em dizer que tá enganado. Na verdade, o objeto é um binóculos bem pequeno por sinal. Na verdade, isso nem mesmo tá nesse esconderijo. O chefe simplesmente dá uma volta nesse lugar só para retornar até o escritório por outra saída secreta e só então pegar o objeto de dentro da sua gaveta. Até o Dogman ficou decepcionado ao descobrir a verdade por trás do segredo do chefe, ainda mais porque ele mesmo anda por aí com um binóculos bem maior e mais útil. Já que estamos falando do chefe, você sabia que o amor da vida dele nos livros é a senhorita enfermeira? Eles até mesmo chegam a se casar e tudo mais. Só que a história é diferente no filme da DreamWorks e a gente só descobre isso por causa de uma piada que acontece enquanto ele discute com a Sarah Hatton. Ele simplesmente, no meio da discussão, diz sem perceber que é secretamente apaixonado por ela. A Sarah não entende nada e ele ainda assim tenta se fazer de besta depois, mas o que foi escutado jamais será esquecido. Esse é um mico que ninguém quer passar, não é? Para a felicidade do chefe, parece que o seu sentimento pela Sarah vai ser correspondido muito em breve. Durante o final do filme, quando o chefe vai prender o Flip, ele faz uma acrobacia muito estranha. Por algum motivo, a cena foca bastante na bundinha do policial. Fica até difícil saber se a gente deve rir ou só encarar a televisão com o olhar de um soldado traumatizado que acabou de voltar de uma guerra. Mas na dúvida é só fazer as duas coisas. Como se isso já não fosse estranho e engraçado o suficiente, a Sarah presenciou tudo e parece ter gostado muito do que viu. Nesse momento eu fiquei com vontade de me levantar e ir embora do cinema, para dar mais espaço pro casal. Eu espero que eu não esteja falando sozinho porque você desmaiou de tanto rir. Se ainda tiver acordado, que tal se inscrever no nosso canal? Assim você vai sempre receber nossos vídeos diários sobre suas animações prediletas. O Pete é muito mal, mas você vai perceber que o maior crime que ele cometeu não envolveu atacar a cidade com algum veículo gigante. O seu maior erro, na verdade, foi tratar muito mal a sua antiga capanga. É sério, ela foi exigir um salário e ele diz que já pagou. Mas então ela diz: conchas de puca não são dinheiro. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. O Pete paga a sua funcionária com conchas. Tá, que são conchas de puca, que podem ser usadas para fazer colares bem bonitos, mas isso é inaceitável. Nota 10 pra piada, mas nota 0 pro Pete. E isso não foi um caso isolado. Aparentemente ele é um péssimo patrão em todos os momentos, tanto que a sua capanga disse que teria que tirar uma folga no dia seguinte por conta do aniversário da sua mãe. E adivinha qual foi a reação dele? Ele a demitiu imediatamente. Eu acho que alguém precisa denunciá-lo por maltratar seus funcionários, se bem que os capangas também são considerados criminosos, então eles nem têm direitos trabalhistas. Pô, custa muito encontrar um emprego menos
e legal. Mas o que esperar do gato mais malvado do mundo, não é? Pete teve a sua redenção no final do longa, mas antes disso era um belo de um babaca até mesmo com o Big Jim, seu amigo e colega de cela. E uma cena muito cômica que deixa isso claro é quando o Big Jim vai dar um balão pro Pete, mas o gato laranja rouba vários balões de uma vez e usa eles para sair flutuando para fora da prisão de gatos. Sarah é conhecida como a maior repórter do mundo, mas será mesmo que ela é tão boa assim? Porque quando ela foi entrevistar o chefe, ela foi uma repórter bizarramente terrível. Ficou fazendo várias perguntas de uma vez e batendo o microfone no rosto dele sem parar. No final, ele não conseguiu dizer nada. Ao menos a Sarah conseguiu fazer a gente rir. Talvez seja uma boa ideia para ela mudar de carreira e virar comediante. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!